seu momento mais significativo e mais profundo e mais belo, que é o tempo da Páscoa. Todas as demais liturgias e tempos litúrgicos é decorrente deste tempo, a Páscoa. Jesus poderia ter sido mais um que morreu e não ressuscitou, mas não aconteceu assim. Por causa da sua ressurreição, porque Deus não morre, o que morre é o corpo, mas Deus, que é Espírito, não pode morrer. Deus está acima de tudo, cria tudo, inclusive está acima da morte. E o único inimigo a ser vencido, o último inimigo, era a morte, e Jesus o venceu. Portanto, com a ressurreição de Cristo, a igreja tem um marco, ou seja, do Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento inteiro, de Gênesis até Malaquias, nós temos 46 livros do Antigo Testamento. Todos os livros do Antigo Testamento anunciavam a vinda de alguém, a vinda do Messias, a vinda do Salvador. Todo o Antigo Testamento, todos os patriarcas, profetas, juízes, todos os homens e mulheres de boa conduta, toda a raça de Israel apontava que viria um outro Salvador. Nós temos então, desde o Antigo Testamento, toda a experiência do povo que vai caminhando, esperando a grande luz, porque até então o povo havia visto somente um facho da luz, somente uma sombra, porque a luz verdadeira estava para chegar. E é tão verdade que a liturgia pascal vai nos dizer: o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Se nos lembramos bem, quem participou da liturgia do Sábado Santo, lembra-se que com a entrada desta grande vela, o círio pascal que está aqui à minha direita e à esquerda de vocês, lembra-se que quando entramos na igreja estava toda apagada as luzes. Somente aquela vela para dizer que Cristo iluminou o túmulo da sua igreja que estava escuro, e a partir de agora ela é iluminada pelo Cristo. A igreja recebe a luz do seu Senhor, a luz do Salvador, e este é o marco principal do cristianismo, a Páscoa. E Jesus celebra a Páscoa cristã num contexto judaico, porque era costume na cultura judaica celebrar a Páscoa. E o que significa a Páscoa na cultura judaica? Era celebrada a libertação do povo do Egito. Moisés, que vai até o Egito, liberta o povo de Israel das garras do faraó, atravessa o Mar Vermelho, levando o povo em direção à terra prometida. Jesus é o novo Moisés, que vai até não mais o faraó, mas ao inimigo, ao demônio, nos arranca das suas garras, atravessa o mar da morte para a vida e deseja nos levar para a terra prometida, que é a eternidade. O novo Moisés. Por isso que Páscoa significa passagem de um lugar para o outro. Jesus também faz a sua passagem, como nós também faremos a nossa. Todos nós um dia iremos partir, e esta é a nossa passagem, Páscoa. Se estamos atentos, e de repente sabemos dessa notícia, quando nós celebramos um dia de um santo, nós não celebramos o dia que ele nasce, biologicamente dizendo, não é o dia que ele nasce, mas o dia que ele morre. Pode olhar, digitar lá na internet, dia de São Francisco, dia de São Pedro, dia de São Antônio, é o dia que ele falece, ou seja, o dia que ele faz a sua Páscoa, a sua passagem para a igreja. A passagem, a Páscoa desta vida para a eternidade é muito mais importante e significativa que o dia que a pessoa nasceu, porque agora ele viverá a eterna Páscoa com o Cordeiro imolado, o Cristo ressuscitado. E a experiência que a liturgia nos apresenta hoje, ela emerge, brota a partir do Evangelho, onde Jesus, depois de ressuscitado, aparece aos seus discípulos, mas aqui alguém não está presente no grupo, e esse alguém é Tomé.
Aliás, Jesus aparece somente a 10. E por que a 10? Porque Judas tinha traído e Tomé não estava aqui quando Jesus apareceu. Portanto, haviam somente 10 discípulos. Quando Jesus aparece e eles então reconhecem, logo em seguida, os discípulos vão contar para Tomé. Mas Tomé não crê. Ele não consegue acreditar. E por que não consegue? Não consegue porque não está presente na comunidade cristã. Quem não está presente na comunidade, quem não tem uma participação ativa, quem não fez uma experiência com Deus, vai sempre por aí falar o que não deve. Vai julgar como não deve. Vai dizer, se eu não ver tal coisa, eu não acredito. Aqueles que menos ajudam são os que mais atrapalham. Aqueles que menos rezam e menos participam da igreja são os que mais falam contra a igreja. Eu não falarei mal de minha mãe jamais, e nem do meu pai, porque eu os conheço. Eu não vou falar mal da minha família, porque é minha família, apesar dos erros da minha família. Eu não vou falar mal de minha igreja e das suas ações, se eu sou e pertenço a essa igreja, por mais que tenha dificuldade e problemas. Ninguém está negando que a igreja errou, que nós erramos. A questão é outra. Quando nós fazemos parte, como os 10 discípulos, faz a experiência, e aqui Jesus faz um gesto simbólico, lindo, profundo. Diz, a paz esteja convosco. Esta é a frase. E em seguida, sopra o Espírito Santo sobre eles. O que é que significa isso? Isso nos lembra, lá no Antigo Testamento, em Gênesis, quando cria Adão e Eva e sopra nas suas narinas o sopro do Espírito. Isso nos lembra de Ezequiel, profeta, capítulo 37, quando o profeta tem aquela visão daquela montanha de ossos. Então Deus diz, profetiza sobre esses ossos e eles reviverão. Isso nos lembra de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando daqui 50 dias celebraremos Pentecostes, estarão reunidos no cenáculo os discípulos com Nossa Senhora, pedindo o quê? O Espírito Santo. Isso significa que é o Espírito que dá vida à igreja. Se o Espírito conduziu Jesus até Jerusalém, os discípulos agora partem de Jerusalém até os confins do mundo. E a ordem é: ide a todos os povos e a todos proclamai a boa nova, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Mas essa missão não acabou em Jerusalém. Essa missão não acabou com a morte dos 12. Porque essa missão é sua. Essa missão é minha. Essa missão você recebeu no seu batismo. Mas eu era criança, padre, eu não sabia. Você não sabia, mas os seus pais e os seus padrinhos sabiam. A igreja é muito zelosa quando convida os pais e os padrinhos, porque aquela criança será batizada na fé desses que estão conscientes. E no dia do batismo a criança é batizada e crismada. Não é à toa que mais tarde, com 13, 14 anos, ela será confirmada diante do Senhor Bispo, que é o pai da diocese, o pai espiritual maior, o nosso pastor primeiro. A missão é de todos nós, a missão deve ser de todo aquele que foi batizado. Nós temos uma missão, e aqui precisamos abrir os olhos, que se nós soubéssemos o que Deus colocou em nossas mãos no dia do batismo e em cada sacramento, eu sempre digo, nós conseguiríamos mudar o mundo, nós conseguiríamos converter o mundo,
mas porque a nossa fé ainda é a fé de Tomé. Se eu não ver, se eu não tocar, se eu não presenciar, eu não acredito. Então, Jesus convida Tomé para se aproximar e tocar nas suas feridas. Mas, gente, por que é que Jesus, com um corpo já ressuscitado, glorioso, precisa mais de feridas? Ele não precisa mais, mas os discípulos precisam, para saber que o crucificado também é o ressuscitado. Não temos dois. E Tomé tocando diz o quê? Meu Senhor e meu Deus. E alguém vai acrescentar, eu creio, mas aumenta a minha fé. Quando Tomé toca nas feridas de Jesus, as feridas da incredulidade de Tomé são curadas naquele momento, porque ele professa sua fé. E segundo uma tradição, a Escritura não narra, mas uma tradição antiga vai dizer que Tomé vai ser sacrificado em algum lugar por amor a Jesus Cristo. Depois que esse homem faz essa experiência, ninguém mais vai segurar esse homem. E sobretudo em Pentecostes. Após Pentecostes, os discípulos se espalham, porque agora eles querem levar a boa nova. A boa notícia. Você é uma boa notícia? Você é uma boa nova? Porque tem gente que só traz notícia ruim. Tem gente que você começa a conversar com eles, só tem notícia ruim, como também os nossos jornais apresentam. Liga no jornal lá um dia, se não assiste. O único programa que eu assisto é o jornal, para ficar mais informado. Até porque não dá muito tempo também. Liga lá o jornal do jornal. Quais são as notícias? E se não sabia sobre jornalismo, tem uma técnica. A última notícia, normalmente, é uma notícia aparentemente boa. Por quê? Para deixar o telespectador com um pouquinho de esperança para voltar amanhã e assistir novamente o jornal. Pode perceber. Normalmente a última notícia reservada, ela é mais amênua. Se não é boa, ela é mais ou menos boa. Para dizer, nem tudo está perdido, né? Senão, cada vez que eu ligar no jornal, meu Deus, vou chorar aqui. Pois, quando nós ligamos no jornal ou nos programas de TV, nós achamos que o mundo não tem mais jeito. Que o mundo está perdido. Nós achamos que as famílias não têm mais jeito. Tem jeito sim. É porque aquela notícia não são só aquelas notícias. Existe muito mais notícias boas, lindas, belas, que não são anunciadas. Ninguém noticia o bem que você faz na sua pastoral, no seu grupo, no seu movimento, no seu serviço. Isso não é anunciado. E diga de passagem, para finalizar a minha fala, 60% da humanidade são assistidas por meio da caridade da igreja. 60% da humanidade é assistida pela parte caritativa que a igreja presta no silêncio todos os dias. A sua igreja e a minha faz um serviço de atender 60% dos necessitados da humanidade. Isso aparece no jornal? Aparece? Mas quando tem um escândalo de uma pessoa, de um padre, ou de uma freira, ou de um grupo determinado da igreja, isso se espalha para o mundo inteiro, porque notícia ruim corre rápido. Notícia ruim dá ibope, dá dinheiro. Notícia boa não dá retorno monetário e financeiro. Pois a partir de hoje precisamos tomar consciência. Põe a mão no seu peito assim e diga, eu preciso me tornar uma boa notícia, porque eu sou bom, e eu nasci para fazer o bem, eu não sou do mal, eu quero ser portador da boa nova, de Cristo, que recebi no dia do meu batismo. Abaixe um pouquinho a sua cabeça.
E pensa agora naquilo que você falou, que eu não forcei você a falar. Eu só pedi, você falou porque quis. Você é uma boa notícia? Você tem falado boas notícias? Ou será que temos enviado tantas mensagens ruins para as pessoas? Use o seu celular para mandar boas mensagens. Use os seus lábios para dar a boa notícia. De notícia ruim, o mundo já está cheio. É preciso apresentar a beleza de Deus presente em cada um de nós, na família em que vivemos, na igreja a qual pertencemos. Fiquemos de pé e professemos